Você percebeu os significados por trás de alguns diálogos que pareciam dizer outra coisa? Percebeu que algumas frases falavam sobre o futuro ou sobre o passado? Tem até discurso que nos remete ao tempo atual. Você se lembra qual? Nesse vídeo você vai ver diálogos curiosos que provavelmente passou despercebido de seu real significado, frases que te marcaram para sempre, cenas que fizeram você se levantar do sofá de tanta emoção, e outras que fez suor escorrer de seus olhos. É bom que fique claro que são frases dos 3 filmes, e não dos livros, embora algumas foram sim tiradas dos livros para ser usadas nos filmes. Lembrando também que são das versões estendidas, sei que muitos preferem dublado, pois veem o vídeo como um podcast, e por isso sempre coloco a versão dublada. Mas nesse vídeo vou ter que pôr legendado, pois é bem melhor e faz mais sentido. A ordem não é da pior para melhor, mas sim a sequência que foi sendo falada nos filmes. Para que esse vídeo faça mais sentido para você, tente se lembrar a primeira vez que viu os filmes, pois nosso sentimento de quando vemos pela primeira vez é totalmente diferente de quando vemos inúmeras vezes. E pode ser que mesmo depois de ver várias vezes os filmes, algumas coisas passaram despercebidas. Por isso, vem comigo nesse vídeo relembrar cenas memoráveis e talvez passar a conhecer alguma coisa que você não sabia. Fique até o final desse vídeo, assim você vai poder rever a frase que mais gosta e entender outras que talvez você não entendeu, ou até mesmo relembrar alguma coisa que tinha se esquecido. Deixei também um bônus no final do vídeo. Logo no início do filme A Sociedade do Anel, Bilbo descreve como são os hobbits e como eles levam uma vida simples. E assim ele fala: de fato, há quem diga que a única verdadeira paixão dos hobbits é por comida. É uma observação um tanto injusta, já que também temos grande interesse na produção de cerveja e em fumar nossos cachimbos. Isso exemplifica bem o que é ser um hobbit. Ver isso logo no começo do filme já faz qualquer um se afeiçoar aos pequenos. Mas o que Bilbo fala em seguida, acredito que seja ainda melhor e é o que quero deixar destacado aqui. But where our hearts truly lie is in peace and quiet and good tilled earth. For all hobbits share a love of things that grow. Todas essas características dos hobbits mostram no final de O Retorno do Rei que devemos ser humildes, gostar da paz e da tranquilidade, mas demonstrar força, garra, amizade, fidelidade, amor ao que é bom e detestar o mal. Para mim, os hobbits são a raça que mais me faz refletir sobre como devemos levar nossas vidas. Essa fala de Gandalf é bem engraçada. Ela nos mostra como ter razão mesmo estando errado. A wizard is never late, Frodo Baggins, nor is he early. He arrives precisely when he means to. Outra fala engraçada e que marca muitas pessoas é no aniversário de Bilbo, quando ele vai fazer um discurso em seu aniversário. I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. Isso realmente ficou genial. Assim que os 4 hobbits, juntos com Aragorn, fogem de Bree, Pippin eleva o nível da fome de uma pessoa. Ele pergunta não apenas sobre o segundo desjejum, mas o lanche das 11, almoço, chá da tarde, jantar, ceia. Isso nos faz questionar o tamanho do estômago de um hobbit. Como cabe tanta comida naquele corpo tão pequeno? What about elevensies? Lunches, afternoon tea, dinner, supper? Would you believe in a night like this? Quando Frodo se voluntariou para levar o Anel até a Montanha da Perdição, mostrou a todos uma coragem inimaginável para um hobbit. Lógico que não foi uma surpresa para Gandalf, pois ele não só sabia da capacidade de um pequeno, mas tinha esperanças que a liberdade chegaria através das mãos deles. Porém, para todos os outros foi uma surpresa. A surpresa por um pequeno se fazer grande numa situação tão caótica, pois o fardo de carregar o era insuportável. Apesar disso tudo, como vimos no começo desse vídeo sobre as características dos hobbits, não podemos imaginar outro a carregar esse fardo. I will take the ring to Mordor. Night like this when visions come true. Esse é com certeza um dos melhores diálogos da trilogia. Gollum é visto por Frodo em Moria, e assim ele fala ao cinzento. It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance. Porém a resposta de Gandalf foi muito sábia. Pity. It was pity that stayed Bilbo's hand. Many that live deserve death. Some that die deserve life. Ele expõe 2 situações opostas. Primeira, muitas pessoas que estão vivas, mas merecem a morte. E segunda, pessoas excelentes que morreram, mas mereciam viver. O mago então pergunta a Frodo: Can you give it to them, Frodo?
Ou seja, aqui ele faz um excelente questionamento. Temos o poder de dar vida àquele que merecia viver? Não, não temos. Então qual o poder nos dá direito em tirar uma vida? Ele continua. Do not be too eager to deal out death and judgment. Even the very wise cannot see all ends. Com tudo isso, Gandalf deixa uma boa lição. Ele quer dizer que Gollum merece sim morrer, pois ele é um ser maligno que cometeu crimes hediondos. Mas não podemos ser ávidos em julgar e vagarosos em ser piedosos. Temos que pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão tão difícil igual a essa. Afinal, se não temos o poder de dar vida, quem somos nós para julgar alguém e tirar sua vida? Somente aquele que tem esse poder julga com sabedoria e justiça. Quando Bilbo ficou com pena da situação de Gollum, ele não o matou, e isso salvou a Terra-média, pois se não fosse por ele, o Anel jamais teria sido destruído, pois Frodo no último momento decidiu ficar com ele. Isso não é tão profundo quanto o anterior. Mas deixa claro que se você escutar dois cheiros, por exemplo, de um lado o cheiro de ovo frito e do outro churrasco, obedeça seu nariz e corra pro churrasco. Aqui é impossível não se arrepiar. A interpretação do ator Ian McKellen em todos os filmes foi uma obra-prima, mas nessa cena em específico ele se superou. Assim que Frodo foge do ataque de Boromir, Aragorn o encontra e eles têm essa conversa. I swore to protect you. Can you protect me from yourself? E nessa pergunta que o Hobbit faz, Aragorn entende que precisa deixar Frodo partir sozinho, pois todos eles são um perigo para a missão alcançar seu sucesso. Por isso, à primeira vista, não parece uma pergunta tão importante, mas foi ela que mudou todo o destino da Sociedade do Anel. You mean not to follow them? Frodo's fate is no longer in our hands. A morte de Boromir foi muito inesperado quando vi o filme pela primeira vez. Lógico que sou homem e homem não chora. Isso é o que veremos. Mas suei pelos olhos. Pois conforme os eventos vão acontecendo, sua redenção, sua fúria, a vontade de proteger Merry e Pippin, sua culpa pelo que fez a Frodo, a tristeza que o corroía por isso, seu corpo todo ferido e mesmo assim não vacilou. Continuou a tentar proteger os pequenos, até que caiu. Sua vida foi se esvaindo de seu corpo e em suas últimas palavras, reconhece Aragorn como seu legítimo rei. My captain, my king. Essa cena é realmente incrível. O pior de tudo é que o filme foi fazendo uma construção do personagem para que não gostássemos dele, e no final o cidadão tem uma redenção nesse nível. Com certeza essa também é uma das cenas preferidas de muita gente, onde Sam e Frodo mostram uma lealdade inabalável. O gordo faz isso ao se jogar no rio, pois ele não sabia nadar, e se não fizesse isso, Frodo não voltaria. Go back, Sam! I'm going to Mordor alone. Of course you are, and I'm coming with you! A amizade ali era mútua, pois Frodo não queria que Sam corresse risco de morte nessa missão, e por isso tentou abandoná-lo. Ele queria que seu amigo tivesse uma vida tranquila e longe da maldade daquele mundo, mas como bem sabemos, ainda bem que ficaram unidos até o fim. I'm glad to be with you, Samwise Gamgee. Sing of runes and rings, just hand Frodo and Sam have reached the eastern shore. Aragorn explica que o destino de Frodo não pertence mais a eles. Frodo's fate is no longer in our hands. Gimli fala que a sociedade fracassou, mas Aragorn sabiamente responde e toma uma decisão. What if we hold true to each other? We will not abandon Merry and Pippin to torment and death. Aqui começa outra incrível amizade entre Aragorn, Legolas e Gimli. Let us hunt some orc. my heart. This night turns into myth. Nothing. Essa frase dita por Felden é uma das minhas preferidas. No parent should have to bury their child. Quando a vi pela primeira vez, era adolescente. Fez eu entender como nossos pais nos amam e por muitas vezes não compreendemos isso. Depois que me tornei pai, ver essa cena faz meus olhos transpirar. Não tem como não me colocar no lugar do rei. E quando ele diz essas palavras, está coberto de razão. Isso não deveria acontecer nunca. Não tem coisa pior no mundo para um pai e uma mãe do que perder um filho. Seems real. You soon
Primeiro vemos que um anão é bem mais esperto que um homem. Depois temos uma clara tentativa de assassinato. Elwyn deveria ter sido presa por tentar matar o herdeiro de Isildur. Living is another scar's He will come to death, an image of the splendor of the kings of men in glory, undimmed before the breaking of the world. Na conversa entre Elrond e Arwen, ele foi certeiro sobre o que aconteceria com sua filha, caso escolhesse ficar e casar com Aragorn. Ele fala sobre a morte de Aragorn e como ela ficaria após isso. There will be no comfort for you, no comfort to ease the pain of his passing. Nos apêndices do livro O Retorno do Rei explica: Tolkien escreveu o que aconteceu com ela. Após a morte de seu marido, Arwen foi tomada de uma grande tristeza e morreu deitada em Cirith Ûmrith, o mesmo lugar em que o conheceu. No final, ter escolhido ficar foi realmente doloroso, assim como Elrond previu. Aqui nada foi dito, mas esse grito mudou a batalha no abismo de Helm. Pois com a participação dos Ents, eles alcançaram a vitória em Isengard e enviaram ao forte uma floresta inteira de Huorns. Essas árvores são uma raça viva de árvores antigas, e foram elas que exterminaram todos os orcs que estavam fugindo do poderoso ataque de Gandalf e dos Rohirrim, colocando um fim definitivo na batalha. Essa frase dita por Felden é muito boa. Ainda mais dita com uma trilha sonora tão incrível, enquanto o soar da trombeta ecoa por todo o abismo. Prontos para cavalgar para a morte, para a glória, por Rohan e por seu povo. Primeiro ele invoca, então diz o que seus atos ferozes vão realizar. Com isso, conclama seus cavaleiros a avançar para a glória. Com o filme chegando ao fim, Sam começa um discurso sobre as histórias que permanecem para sempre nas memórias. Ele entende que essas histórias permaneceram pois as pessoas, mesmo diante de tanta diversidade, não desistiram. E elas não desistiram porque eram muito fortes ou destemidas, mas sim porque tinha algo a que se agarrar, algo que compensasse todo aquele sofrimento. Frodo questiona, pois para ele nada mais sobrou ao que se agarrar, por nada mais compensa lutar, e Sam dá uma excelente resposta. Isso claramente convence Frodo. Sam dá a ele um motivo pelo qual compensa lutar. Isso renova suas forças para continuar. Após a vitória de Rohan sobre o exército de Saruman, nada melhor que comemorar a conquista. Gimli e Legolas começam a disputar quem bebe mais, até que o anão solta essa. Provavelmente isso fez muitos refletirem. Gimli era um feminista? Pode ser que algumas pessoas não saibam, mas as anãs são parecidas com os anãos. Elas também têm barbas e são peludas. Isso confundia bastante os outros povos. Quem é esse? Seu irmão? Essa aí é minha esposa. Eles até achavam que não existia o gênero feminino na raça dos anãos. Até achavam que eles surgiam das pedras. E quem é essa criatura horrível? Esse aí é meu filho, Gimli. Após Pippin olhar o Palantir, Gandalf e ele vão para Minas Tirith. E ao chegar lá, o mago faz algumas recomendações sobre coisas que o Hobbit não deve falar. Mas chega numa conclusão que se tivesse feito no começo da Sociedade do Anel, muitos problemas teriam sido evitados. Essa é uma cena muito chocante.
Foi inacreditável ver um pai enviar seu filho para morrer. Lembrando que Faramir era capitão e não poderia ter recusado o pedido do regente de Gondor. What would you have me do? I will not yield the river in Pelennor unfought. Osgiliath must be retaken. Para piorar tudo, Denethor diz que preferia que ele tivesse morrido no lugar de Boromir. You wish now that our places had been exchanged, that I had died and Boromir had lived. Yes, I wish that. Sinceramente, impossível não querer entrar no filme para socar aquele imbecil. E aqui vemos dois pais e governantes completamente antagônicos. Quando Faramir está partindo, Gandalf o aborda e fala para ele não ir. E sua resposta é também muito surpreendente. Where does my allegiance lie if not here? Will gladly give my life to defend her beauty, her memory, her wisdom. Faramir era um homem muito valoroso. Pena que o filme não explorou melhor sua capacidade. Behind the weaver's line, well, no. Decidi compartilhar esse diálogo entre Elrond e Aragorn com vocês mais como uma curiosidade mesmo. Apesar de não ser importante, é bem interessante. Essa frase dita por Elrond e concluída por Aragorn foi a mãe de Aragorn que disse a ele anos antes desses eventos. Nessa frase, ela fala em Sindarin, a língua dos elfos, e essa é sua tradução. Dei esperança aos Dúnedain, não guardei nenhuma esperança para mim. Quando jovem, Aragorn teve seu nome alterado para Estel, que significa esperança, pois ninguém podia saber que havia um herdeiro de Isildur vivo. Aragorn viu sua mãe pela última vez quando ele tinha aproximadamente 76 anos de idade. Nos eventos dos filmes ele estava com 88, um jovem na flor da idade. Ele não a viu mais porque ela morreu logo em seguida a esse encontro. E foi aí que ela disse essas palavras a ele. Quando Gilrain disse isso, ela estava falando que deu seu próprio filho aos Dúnedain. Esses são o povo de Gondor, descendentes de Númenor. E como ela sabia os riscos que seu filho estava correndo, pois estaria lutando contra todo o mal que cercava aquelas terras, fica fácil entender que para ela não existia mesmo esperança, pois seu filho poderia morrer. Ela de fato deu esperança aos Dúnedain e a todo o povo da Terra-média, pois Aragorn trouxe paz a todo o continente. Quando achávamos que Aragorn não tinha conseguido o apoio do Rei dos Mortos, vemos uma frota de corsários avançar para Minas Tirith. Aragorn fica aflito, então surge o Rei dos Mortos e diz: Isso com certeza fez muita gente vibrar de emoção. I were a knight of Rohan, capable of great deeds, but I'm not. I'm a hobbit, and I know I can't save Middle-earth. Merry é o hobbit que mais se preocupa com todos, e nesse diálogo com Elwyn, fica bem óbvio esse sentimento que ele tem por seus amigos. I just want to help my friends. Frodo, Sam, Pippin. More than anything, I wish I could see them again. All things will proceed as the child of... Spears shall be shaken, shields shall be splintered, a sword day, a red day, and the sun rises! Esse é provavelmente o melhor discurso de um líder numa guerra na história do cinema. A chegada dos Rohirrim já é emocionante, pois os orcs conseguiram penetrar a cidade, então um alívio surge quando as trombetas de Rohan tocam, indicando que chegaram para a batalha. Toda a cena é muito bem construída, com destaque à trilha sonora. Felden começa seu discurso para encorajar seus soldados, afinal, ele quer que eles deem seu máximo, para que matem o máximo de orcs possíveis e que não morram em campo de batalha. Essas palavras já nos enchem de emoção, então ele e seus cavaleiros começam a gritar. Nisso já tá todo mundo doido pra ver eles em ação. Toda essa ambientação construída, a trilha sonora dando mais carga na emoção, mostra o exército completo, todas as vozes se calam, apenas Felden grita. As trombetas começam a ser tocadas. Os cavalos começam a avançar bem devagar. O rei à frente de seu exército. O tema de Rohan começa a tocar. Os cavalos começam a correr e se aproximar do exército inimigo. Naquela explosão de sentimentos, vemos o cagaço dos orcs conforme os cavaleiros estão se aproximando. E com grande fúria, começa a luta entre os Rohirrim e os orcs. Sem sombras de dúvida, uma das melhores cenas que já vi num filme. Quando Pippin e Gandalf conversam, o mago fala sobre Valinor, as Terras Imortais. Pippin acha que serão derrotados e que se morrer ali, tudo acaba.
Gandalf então diz a ele que não, aquele não é o fim. End? No, the journey doesn't end here. Death is just another path, one that we all must take. Dito isso, ele começa a descrever o que se vê quando chega no continente que foi tirado dos círculos do mundo, as Terras Imortais, lugar onde vivem os seres angelicais que governam o mundo. And then you see it, white shores, and beyond, a far green country, and a swift sunrise. Essa é também uma das melhores frases dita na trilogia. Quando o Rei Bruxo fala que nenhum homem pode matá-lo, a primeira coisa que vem à mente é: mas ela não é homem. E aquilo que pensamos se conclui. Então Merry o fere. Éowyn tira o capacete e diz: I am no man. Isso ficou incrível demais. Uma linda donzela matando uma das mais terríveis criaturas da Terra-média. Na Batalha do Portão Negro, Aragorn olha para seu exército e vê o medo em seus olhos. Ele começa então um discurso para motivar aqueles homens. E com isso ele já prevê o que vivemos hoje. E continua a descrever nossa sociedade atual. Homens pais de pet, infiéis, egocêntricos. Com isso, ele conclui sobre o papel de um homem: defender suas terras, sua pátria, sua liberdade e principalmente sua família. Simplesmente genial esse discurso de Aragorn. Suas palavras são ainda mais atuais nos dias de hoje. Essa amizade é de longe uma das coisas mais lindas já feitas em toda a história, tanto da literatura quanto do cinema. E essa cena é uma das mais marcantes. A coragem e determinação de Sam em ajudar seu amigo a alcançar a liberdade do fardo que é carregar aquele anel é grande demais. Tanta dificuldade para chegar até onde chegaram, os dois estavam tão exaustos que era difícil mover um dedo sequer. Sam tirou forças de onde não tinha. Ele precisava ajudar seu amigo, e com isso faz uma coisa totalmente inesperada. Carrega Frodo para juntos obter a vitória sobre Sauron. Um grande e poderoso exército cerca o pequeno exército liderado por Aragorn. O futuro rei de Gondor olha para trás e diz: com isso corre para o combate, seguido pelos dois mais poderosos e honrados guerreiros daquele exército. Essa cena, além de ser impressionante, ver os dois hobbits correndo antes de todos é muito engraçado. Diz a lenda que assim que Aragorn saiu correndo, gritou que o último a chegar ficaria sem o segundo café da manhã e sem o lanche das 11. Desde o primeiro filme conseguimos perceber a nobreza de Aragorn. Quando os hobbits se curvam a ele, o rei diz: assim ele mostra que aqueles 4 são os verdadeiros heróis pela conquista daquela vitória, pois sem eles, Sauron não seria derrotado. Com a despedida de Gandalf e dos demais, o Mago Branco diz uma coisa para nos animar, pois a despedida ali não é apenas dos personagens, mas nossa também, já que não veremos mais aquele mundo que tanto gostamos, ainda mais uma adaptação tão bem feita. A sociedade chegou ao fim, cada um tomou seu destino. Apesar de ter um final feliz, sentimos um vazio no nosso coração. Escreva nos comentários qual foi sua frase, diálogo ou cena preferida de tudo que foi citado no vídeo. Muito obrigado por sua audiência e te aguardo no próximo.